Alô, irmãos e irmãs, paz seja com todos, né? 17 de outubro de 2020. E damos graças ao Senhor nosso Deus pela conservação das nossas vidas, né? Pedimos a Ele que nos dê paz durante esse dia, que nos livre de todo o mal e dos espíritos malignos, e também nos livre de nós mesmos, né? Das nossas concupiscências e vaidades, maus desejos, maus pensamentos, más palavras. Que possamos durante esse dia estar sempre, né? Pensando na sua lei, né? Como muito bem diz ali o Salmo primeiro, né? Bem-aventurado o varão, né? Que não anda segundo o costume dos ímpios, mas na sua lei medita de dia e de noite, né? 24 horas por dia, né? E é isso que nós estamos tentando fazer, né, irmãos? Começando aqui esse dia com essa meditação aí do profeta Isaías, continuar aí com a nossa meditação diária, recordando, né? Aí as profecias do Isaías, né? Acerca da vinda do Senhor Jesus, acerca da primeira vinda dele, né? Da sua, da sua morte e da sua ressurreição, da segunda vinda, que é o milênio, e do juízo final, né? Do reino do Deus vivo. Sim, então paramos aí no capítulo 62, né, de Isaías, e nós vamos ver aí que nesses últimos capítulos ele vai falar mais de coisas, né? Mas não, ele está falando todo o tempo, né, da vinda do Senhor Jesus para fazer o sacrifício, né? Primeira vinda dele que ele vem em fraqueza, a segunda vinda que ele vem em glória e poder para governar 1000 anos, e o juízo final logo em seguida, né? Então no 62, no versículo 1, está escrito o quê? Por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. E as nações verão a sua justiça, e todos os reis a tua glória. Chamar-te-ão por um novo nome, que a boca do Senhor nomeará. E serás uma coroa de glória na mão do Senhor, e um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada, mas chamar-te-ão Refzibá, a tua terra, Beulá, porque o Senhor se agrada de ti, e a tua terra se casará. Então, irmãos, ele está falando aí do quê? Está falando uma boa parte aqui do milênio, né? É isso? E no versículo 12 diz o quê? Chamar-lhe-ão o povo santo, remidos do Senhor, e tu serás chamada procurada, cidade não desamparada. Né? E aí no capítulo 63, nós vamos ver aqui, né, no versículo 3, está escrito o quê? Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo. E os pisei na minha ira e os esmaguei no meu furor. E o seu sangue salpicou os meus vestidos, e manchei toda a minha vestidura. Né? Amém, né? Falando aí do sacrifício, né? Porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus remidos é chegado. E amém, né? Graças a Deus por isso, né? No verso 8 do capítulo 63, nós vamos ver o quê? Porque dizia, certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão. Assim ele foi seu salvador. O povo de Deus não mente, né? Amém, né? Verso 10. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que ele se tornou inimigo e eles mesmo pelejou contra eles.
Então o profeta, todo mundo, todo tempo lembrando a eles, né? O que eles fizeram, né? O que vai acontecer com eles num futuro próximo, que é o cativeiro de Babilônia, a sua volta, a vinda do Senhor Jesus para o sacrifício, depois o milênio e depois o final dos tempos. É isso? No verso 16, ele dá assim: mas tu és o nosso Pai, ainda que Abraão não nos conhece e Israel não nos reconhece. Tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor, desde a antiguidade é o teu nome. Amém, né, irmãos? Nosso Redentor, né? No capítulo 64, né? E no verso 6 nós vamos ver o quê? Mas todos nós somos como um imundo, todas as nossas justiças como o trapo da imundície, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. Então, irmãos, está aí, né, uma advertência, né, a respeito de várias coisas, principalmente da justiça, né? Ele está falando aqui do sistema, o quê? Do sistema político, né? Não é isso? É o sistema político, onde a justiça é um trapo de imundície, né? O que é isso? O que significa isso? Justiça como trapo de imundície. A justiça como trapo de imundície é a justiça do homem, né? Que ela diz que tem os olhos vendados, mas na verdade ela tem os olhos vendados para não ver determinadas coisas, né? Ou seja, característica da injustiça ou da justiça, que é trapo de imundície, é aquela justiça que é vendedora de sentenças, né? Vendedora de sentenças é a justiça do homem, né? Porque ela condena o inocente, é capaz de condenar o inocente e é capaz de inocentar o culpado. Então isso é a justiça trapo de imundície, não é verdade? No verso 17, nós vamos ver o quê? No verso 17 do capítulo 65. Então, capítulo 65, verso 17, nós vamos ver o quê? Porque eis que eu crio céus novos e nova terra. Não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Então aqui ele já está falando do quê? Do final dos tempos, né? Depois do milênio, o Senhor nosso Deus, né? O Deus de Israel, vai criar novos céus e nova terra, onde não haja o pecado, né? A transgressão e a iniquidade. Por isso que serão novos céus e nova terra. E no 25, ele vai dizer o quê? O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. O pó será comida da serpente, não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. A volta da harmonia da natureza, né? Isso vai acontecer no milênio e, logicamente, na eternidade, né? Então, a volta da harmonia da natureza, que foi quebrada lá no Éden, né? Pela desobediência. Não é isso? Bom, no 66, capítulo 66, que é o último aí de Israel, né? Ó, de Isaías, no verso 2, está o que aqui? Porque a minha mão fez todas essas coisas. Todas essas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei: para o pobre e abatido de espírito e que treme da minha palavra. Quer dizer, eu vou olhar para aquele que teme a minha palavra, né? Aquele que a põe em prática, né? Aquele que a conhece e a põe em prática. Não é verdade? Esse é o pobre de espírito, né? Não é isso? Ó, eis para quem olharei:
para o pobre e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Né, meu irmãos? Amém, né? Graças a Deus. Então chegamos ao final aí do profeta Isaías, né? Um dos profetas que o Senhor Deus, dos céus e da terra, né? Providenciou para vir aqui nos avisar de todas as suas coisas, né? E no qual nós acreditamos piamente, né, irmãos? Pela fé, né? Nós cremos em tudo isso que está escrito. A fé que é um dom de Deus, que Ele nos deu para que Ele nos deu, a fé é um dom de Deus, que Ele nos deu para que nós, né, crescemos em tudo que está escrito, né? Para que nós não nos rebelássemos contra a palavra, para que, pelo contrário, a obedecêssemos em todo o tempo, né? Então, irmão, vamos parar por aqui hoje, né? Paz seja com todos nós, nesse dia. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.